Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não sei se você está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, não sei por onde você está chegando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje será um podcast com muito esclarecimento, um podcast bem desafiador, um podcast pra gente falar de muita coisa que você será desafiado a pensar, a aprender e até se questionar na onde você está neste momento. Mas antes de falar do meu convidado de hoje, de olho na tela nos nossos patrocinadores. Chocolate Nicolate, a marca de sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH, com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesa de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E agora no NapaCast temos o apoio também dos Supermercados Mendonça, único em Bragança Paulista, gente. Abre das 8 à meia-noite de segunda a sábado, até às 9 em domingo e feriado. Supermercado incrível, tem cafeteria, tem uma adega. Gente, além da cafeteria, tem uma adega, mas pensa numa adega sensacional. Uma infraestrutura completa, com milhares de itens para você e para sua família. Tem app com muitos benefícios, com muitas ofertas, enfim. Eu tô muito feliz porque o Supermercados Mendonça agora também faz parte do NapaCast. Acompanhe você também. E se você quiser trazer a sua marca para fazer parte desse podcast, mande mensagem no direct, e-mail, WhatsApp, não importa aonde também, mas traga a sua marca para cá pra gente continuar trazendo histórias que inspiram. Hoje é um papo que eu gosto muito de ter, que quando eu entro naquela... Eu e vocês sabem disso, nesses 5 anos de podcast, às vezes eu puxo sardinha para um lado. E hoje é um papo que eu gosto muito porque a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de se reinventar, a gente vai falar de como era o passado, como será o futuro, a gente vai falar um pouquinho de como é a gente morar nesse país, né, no contexto atual. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é esse boom que teve durante muito tempo de construção civil. A gente vai falar de tudo. Porque ele está aqui, meu grande amigo, que vai fazer uma pose de sério na hora que a câmera abrir pra ele. Mas eu vou mudar tudo isso daqui a pouquinho. Ele está aqui, Igor Nogueira Guimarães. Caraca! Tudo bom? Beleza? Beleza. Deu certo? Vamos falar de não? tudo? Do jeito que você Do quiser. jeito que eu quiser. Igor Nogueira Guimarães. Gente, hoje é um podcast que o Igor é um baita de um amigo, então a gente vai ter uma liberdade muito grande de falar de uma forma muito informal, didática, mas que faz o sentido pra você. Porque eu não sei se você tá ouvindo esse podcast, eu sempre brinco com isso, mas é pura realidade. Não sei se você tá ouvindo esse podcast em 2025 ou 2050, mas eu tenho certeza que ele se torna atual no momento que você estiver ouvindo, porque com certeza você tá morando em algum lugar, talvez você tá decidindo se você sai de um apartamento e vai pra uma casa, se sai de uma casa e vai pra um apartamento, se sai do urbano e vai pro rural, se você quer morar numa chácara, se você quer morar numa metrópole, se você quer morar... Enfim, isso vai fazer parte da nossa vida como um todo. Então, por isso que eu acho que esse podcast se torna atual e permanece, perpetua pra vida toda. E o papo de hoje é muito pra gente falar disso, né? A gente vai falar muito hoje sobre como tá o mercado, oportunidades, visão de futuro, o que a galera tá buscando hoje, né? O que a galera não tá buscando mais hoje, quais são as dificuldades de buscar um lugar legal, com segurança, enfim, que possa melhorar a sua vida. Enfim, a gente vai falar de tudo. Mas pra gente entrar num eixo, vamos entender como tudo começou pra eu trazer esse cara pra falar aqui comigo. Então, me conte tudo. Por que nasceu uma ideia? O Igor lá com seus 12, 13 anos de idade, a professora falou, o que você quer ser quando crescer? E o Igor virou e falou assim, eu quero ter uma incorporadora. Era isso? Acho que não, Acho que não não. foi bem assim, não. Acho que tava muito distante. Como tudo começou, Igor?
Eu acho que podemos colocar... Vamos colocar uma data para ficar mais fácil, né? A data é 1999, quando eu passo na faculdade. Passei na faculdade, saí de Bragança Paulista, faculdade em São Paulo, vim fazer Mackenzie. E acho que essa é a data que muda Vai tudo. estudar o quê? Engenharia Civil. Engenharia civil. Mas por que engenharia civil? A engenharia permeou nos meus 12, 13 anos, justamente porque o meu pai, né, o meu padrasto, era da área de engenharia. Ele gostava muito disso, desse segmento. Ele era um cara muito entusiasta nesse aspecto. Gostava dessa formação matemática e via que fazia muito sentido naquela época, não só para que a gente caminhasse para esse lado da construção civil, que ele já tinha bastante desenvolvimento nisso, mas também no mercado financeiro. Porque naquela época, nos anos 2000, era uma super tendência os engenheiros irem para o mercado financeiro, tal. Isso estava bem É alto. mesmo? É. Então nem sempre quem fazia engenharia naquela época ia ter o Não. escritório, ia nada. E uma galera, amigos meus, inclusive, de engenharia elétrica, produção ou até civil, que migraram para esse segmento. Claro que não é um segmento fácil, mas eles são muito bem estruturados hoje. Muito bem estruturados. Ou tem fundos, se não é fundo, é uma rede de investimentos, etc. Daquela época. Então se formaram juntos. Que demais. E quando você olha para a engenharia daquela época, o que muda daquela época para agora? Por exemplo, hoje quando você olha assim, cara, eu jovem, né, com 17 anos, saindo do ensino médio, indo buscar uma engenharia civil, talvez você buscaria entender como é que estava o mercado. E hoje? Como você vê essa mudança? Eu acho que é uma coisa que acontece para todo mundo. Hoje a tecnologia nos forçou a ser muito mais amplo, no sentido de outras habilidades. Porque ser só técnico não faz muito sentido, porque a informação, de alguma maneira, está muito mais perto, muito mais rápida, muito mais na mão, muito mais barata. E quando você conclui a engenharia, você pensa, vou montar um escritório, vou trabalhar com projeto mesmo, ou não? Então, a data que define, de fato, essa mudança, né, radical na minha vida é em 2000, quando eu ingresso na faculdade de engenharia. E como que eu cheguei aqui em São Paulo? Eu tinha um boné, calça jeans, botina, que era a roupa que eu usava até então, né? Sensacional. Exato. E quando eu chego em São Paulo, Mackenzie, eu me vejo ali, aquela criança no metrô, né? Perdida. Saindo fazendo as baldeações necessárias, chegava na Santa Cecília, falou, tem que subir esse morrão aí para chegar na faculdade, onde meu mundo de fato mudou, né? Outras perspectivas, outras pessoas, outro networking, tudo diferente, né? Coisas muito boas aconteceram, coisas muito ruins aconteceram, porque um cara que é do interior vir morar em São Paulo, existe um choque cultural bem Tem grande. aquelas cenas de filme que a criançada tá no ônibus olhando pros prédios, né? Exatamente. Pra luz, né? É bem isso, Exatamente. né? E é real, né? Tem que se virar. Tem que se virar. Tem que se virar. Então, assim, a despeito de eu ter tido toda a infraestrutura que, né, meus pais proporcionaram, era uma mudança. E aí passei a faculdade, comecei a trabalhar logo cedo, bem cedo, na construção civil, pura mesmo, né? De obras, etc. Que é o lugar onde eu acabei me desenvolvendo. As empresas, quando me formam em 2003, elas nascem para esse segmento de prestar serviço na construção civil, como mando figurino, digamos assim, né? Ali mesmo, mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Vamos prestar serviço, vamos executar, vamos entregar, vamos, né, trabalhar, acordar cedo, e mão de obra e tudo mais. Então começa ali, né, uma nova perspectiva. Saio empregado, fui trabalhar em alguns lugares bastante ermos, assim, né? Empregado de algumas empresas. Aquelas obras que ninguém queria fazer, sabe? Mas isso não dá calo? Claro que dá, sem dúvida. Não é? Isso É não dá, bom. não é? E pra mim era um desafio, e eu nunca fui um cara que fosse o óbvio, né? Tinha grandes amigos que trabalhavam aqui na Faria Lima, né? Mas eu, no caso, trabalhava em Flórida Paulista, entendeu? Então, assim, tinha cara que trabalhava aqui no Itaim, eu trabalhava em Redenção, no Pará. Então, tá tudo certo. Tá tudo entendeu? certo. Aí, beleza. Era o que tinha.
E era o que tinha, a gente abraçava. Então, foi bem isso que a gente foi estruturando ao longo, né, desse caminho. E óbvio que esse calo e essa mudança e não escolher o que é fácil, escolher o que é difícil, quando a gente vai puxar depois, obviamente, quando a gente for falar um pouquinho mais de futuro, muda tudo, né? Olhando para trás, certamente muda tudo. Na época, a gente só vivia, Vivia. tentava sobreviver e defendia como dava, Era um né? pensamento imediatista ali, né? Exatamente, exatamente. Vamos fazer o que tem para fazer, bem feito, para sobrar algum, né? E aí, em que momento vira essa chavinha do Igor deixar de ser empregado e falar, cara, eu vou cuidar da minha própria vida? Pois é, eu saí da faculdade em 2003. Em 2005, eu monto uma empresa para prestar serviço, sempre prestando serviço. E em 2006 vem o desafio de morar no Pará, uma obra no sul do Pará, onde a logística era o maior problema e tal. E quando eu regresso, a empresa não deu certo, né? Então ali a gente tem o primeiro, digamos, o encontro com a realidade, né? A realidade do Brasil, a realidade, né? De você não ter feito uma ótima gestão daquilo que você estava se propondo Muito a fazer. jovem também, né? Muito novo, né? Muito corajoso, mas sem muitas técnicas, né? Digamos assim. Muita coragem. Muita coragem, mas foi isso que aconteceu. Então, em 2007 me reestruturei, fui trabalhar, prestar serviço na área de construção civil, porém, com um viés um pouco mais olhando para a incorporação. Então, eu trabalhava no escritório, onde me deram a oportunidade de acompanhar alguns desenvolvimentos de incorporação e como isso funciona, né? Aqui em São Paulo, que é um ambiente extremamente maduro, um ambiente extremamente sério, onde a gente tem a Secretaria da Habitação, que é um modelo replicável aí para o país inteiro, com códigos, leis, normas, enfim, planos diretores, tudo isso em altíssimo nível. E aí começa a ter esse primeiro approach, né? E sempre estudando bastante para aprender. Então fui fazer MBA nessa área, em real estate, aqui na USP. E em seguida, quando a gente tá ali em 2007, mais ou menos, eu comecei a prestar serviço novamente. Fazia o quê? Eu construía flats aqui na nossa região, que a gente tá aqui, né? Do Napa. Pra quem tá ouvindo, nós estamos na região da Paulista. Perfeito, Certo? certo. Tá ouvindo? Exatamente. Então, fazia aqui nos Jardins, essas ruas aqui. Adonc Lobo, Lorena, Campinas, enfim. E vendia. E comprava e vendia flat. Comprava, reformava, vendia. Comprava, reformava, vendia. E ainda trabalhando com incorporação, estudando e tal. O dia tinha umas 40 horas, mais ou menos, né? Mas foi tudo que valeu muito a pena também. Então, e aí peguei todo esse dinheiro que eu consegui, né? Ganhar aí ao longo de 2007 e 2008, botei no mercado financeiro, que eu falei, agora é eu hora. entendi. Agora eu você é sei. o engenheiro do financeiro lá, Exatamente. lá de 99, Lembrou? meus amigos lá. Lembrou? Lembra? Peguei. E os meus amigos já estavam morando em Nova York, Você enfim. falou, cara, sou eu também aí. Minha oportunidade. Aí veio o subprime, eu não aguentei e retirei o dinheiro, entendeu? Porque eu realizei a perda. Eu admito que foi um movimento... Que não foi tão legal ali. Não foi muito Tão inteligente da minha parte, mesmo todo mundo falando, não, segura, aguenta, espera, tal. Porém, digamos que eu sou um pouco intenso, assim, eu não conseguia dormir mais, eu falei, não, que perca, mas vamos começar de novo. E foi isso que aconteceu. Então, beleza. Fui trabalhar numa joint venture de uma incorporadora aqui de São Paulo, que chama Lúcio, super bem estruturada, empresa de portugueses, que fazia uma joint venture com a Cirela à época e tal. Gigantesco. Muito legal. Foi muito bom, muito proveitoso. Foi uma passagem muito rápida. Conheci muitos amigos e comecei a seguir novamente, né? Para empreender, só que agora no mercado de incorporação. Montei. Eu quero uma ressalva agora nesse minuto, porque eu quero explicar pra galera. O que é a diferença? Qual a diferença de uma loteadora, de uma incorporadora, de uma administradora de condomínio? Enfim, como Perfeito. que acho que é legal entender. Que você fala, fui trabalhar numa incorporadora, mas e a loteadora? É a mesma coisa? Quem administra condomínio também é incorporadora? Enfim, vamos lá. A incorporação, no
No senso comum do mercado, é você ter uma expertise, mas não ter o terreno. Tá? Então, isso pode funcionar para você verticalizar prédios ou você horizontalizar loteamentos. Tá. Então, falando em loteamento ou falando em incorporação de prédios aqui em São Paulo, por exemplo, Tá. o segmento é o mesmo, o jeito é o mesmo, com alguns pormenores, né? E o mais importante, são luas-leis distintas. Uma é a 4591 e a outra é 6766. Uma cabe, digamos assim, um Brasil muito mais estudado. Então, Tá. pensa que a incorporação, desde os anos 60, no nosso país, aqui na capital, ou até em Brasília, ou até em grandes cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, isso aconteceu muito forte. Tivemos um super de um problema lá atrás, chamado Encol, né? A Encol chegou a ter 700 canteiros no Brasil, concomitante, nos anos 80, 90, se não me engano. Hoje, grandes incorporadoras não têm 200. Então, hoje que tem uma informação, uma velocidade de informação enorme, não tem 1/3 do que alguém lá atrás fez, entende? Então, a incorporadora, por exemplo, eu tenho uma área de terra, mas eu sou um herdeiro, ali eu não sei o que fazer com ela. Você vai A ter uma... incorporadora tem toda a expertise, know-how para fazer aquilo se Exato. tornar um Exatamente. loteamento. E, por exemplo, voltando no exemplo da Encol, com 700 canteiros, ela quebrou. E ela deixou milhares e milhares de famílias a ver navios mesmo. Não tinha o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Quebrou geral. Criaram uma lei para poder proteger esses caras que são, no final das contas, famílias, terceiros de boa-fé e tal. Então, isso mudou. E a lei 4591, que é essa lei que eu falei da incorporação, ela é uma lei um pouco mais estudada. Tá? E mais Então, moderna também. muito mais moderna, porque ela sofreu aditivos. Eu sei que lei não é aditivo. Sei lá. Mas, enfim. Renovou ali, renovou. Exato. Atualização, atualizou. Com certeza. Entendeu? Tá. Então, hoje você tem, né, uma lei, no meu entender, muito mais moderna do que a 6766, que é a mesma lei, com poucas ressalvas, de Isso é uma 1979. incorporadora. Isso para eu fazer prédio, incorporações verticais. Tá. Para eu fazer incorporações Horizontais? loteamentos, eu vou usar a 6766, que é lá de 79 e que pouco foi mudada. Tá. Então a gente tem hoje... Umas dificuldades ali. Exatamente, natural. Vamos para mais uma diferença. Depois eu vou entrar numa... Tô afiado aqui hoje. Qual a diferença de um loteamento aberto para um loteamento de portaria fechado? Perfeito. O que muda de um pro outro? Como funciona? A pessoa pode escolher e falar assim, cara, eu sou incorporadora, que nesse caso a gente vai fazer um fechado. Ou não, enfim, como que se define e pode ter um loteamento fechado ou um loteamento aberto? Primeiro que o termo loteamento fechado, ele já não existe, né, no âmbito jurídico da lei. Então, o que a gente tem? A gente tem um loteamento com um controle de acesso, onde ruas, que por lei são da prefeitura de cada município, onde sistemas, áreas institucionais, sistemas de lazer, área verde, seria de uso público, passam a ser de privados, de uma associação. Então, existe uma concessão que fala, olha, eu vou te deixar fazer, desde que você cuide disso que seria meu. Ou seja, o poder público fala assim, eu não cuido mais do seu jardim, da sua rua, não sei nada, é você. Você quer isso? Você quer morar num lugar onde a prefeitura vai ter que ter uma interface com o lixo, com a coleta, a questão da energia dessas ruas, desses estabelecimentos todos, você vai fazer um clube, uma praça, etc. Isso vai ser rateado dentro de uma associação. Eu te permito, mas você tem que arcar com isso. Perfeito. Porque isso seria um ônus do poder público, da prefeitura. Então, existe uma concessão. Então, a gente tem loteamento com controle de acesso / uma concessão, né, do município. Então, esse é o termo correto. E aí vem, então, as administradoras de condomínio, que daí faz só a gestão depois que isso aconteceu. Exatamente. É isso. Exato. Ficamos miúdos. Viu quem tá ouvindo? Aprendeu agora? Saiba onde você tá morando.
Porque onde eu tô morando falaram que iam tirar a portaria, mas isso eu conto depois. Exatamente. É isso que eu, por isso que eu tô perguntando. É isso, é a concessão. Voltando àquele ponto. É isso aí, esse é isso ponto, aí. esse ponto. Em que momento nasce a Habitarte? A Habitarte, ela nasce por 2 motivos. Primeiro, nós tínhamos feito com uma empresa chamada Nogui, que é Nogueira Guimarães, né? É bem original, que são as iniciais do meu nome. Achei que era um restaurante japonês. Exato, parece um combo japonês, né? Tipo, vem sashimi, quatro uramaki. É, Nogi. É bem Nogi. Nogi. isso. Gostei do Nogi. É isso. É. A gente tinha feito 2 prédios aqui em São Paulo, salas comerciais, no eixo da Zona Leste, no eixo da Radial Leste, ali na Zona Leste. Aí não mais como reforma. Não. Fizemos a incorporação. Perfeito? Eu estava num momento da minha vida, eu não aguentava mais São Paulo. Já fazia 11 anos que eu morava em São Paulo, fora o tempo que eu morei fora nesses lugares aí, como eu citei. Tava num momento que eu já tinha apanhado bastante nessa questão de incorporação por ser muito pequeno numa cidade tão grande, né? Onde o poder do dinheiro A briga é maior. não tem nem... É outro jogo, né? Uhum. E a gente, pequeno, não tinha ninguém no segmento, era sempre muito difícil, a gente brigava terreno por terreno com grandes incorporadoras, né? Enfim, foi bastante elucidativo toda essa experiência. Então eu estava nesse momento, não aguentava mais São Paulo, aqui estava muito forte, essa concorrência estava bombando São Paulo nessa época. Me envolvi em Sumaré, me envolvi em Americana, em algumas áreas, isso prestando serviço de consultoria para loteadores. Voltei a prestar serviço para poder entender o business, que eu não entendia nada. E aí surgiu a oportunidade de fazer um loteamento em Bragança Paulista, na nossa terra. Conheço bastante gente, né? Sou de lá. Falei, eu acho que é a chance, eu acho que é a hora. E em 2011, eu fechei um contrato de uma gleba de terras grande. E isso eu tenho que deixar muito, muito claro, assim. Eu fui a aposta não provável de um cara que acreditou em mim, entendeu? E deu certo. Deu certo. Deu certo. Esse cara chama Benedito Gonçalves, que é o Ditão. Esse cara acreditou em mim, ele tinha oportunidade de fazer com outras pessoas, mas não. Ele falou, não, tô vendo que você tá empenhado. Você queria muito. Mas você queria muito. Mas muito. Então, Então, a energia era outra. A energia era outra. Mas assim, o que eu tinha pra oferecer pra ele, entende? A consultoria, o conhecimento e vontade. Vontade. Mas ele também foi muito corajoso, né? Então, tem os dois lados. Então, o que a gente fez? Pegou uma gleba de terra, fez um projeto. Eu não sabia muito bem de projeto. É um projeto complexo de loteamento, mas muito complexo mesmo. E chamei um amigo e um pai de um amigo meu para me ajudar a essa estruturação, a desenhar isso. E deu certo. Nasceu a Habitarte e a gente teve um enorme sucesso com o nosso primeiro loteamento. E aí a coisa aconteceu. Então, a partir de 2011, a gente começa esse contrato. 2012, eu mudo para Bragança e só me foco nesse projeto. Em 2014, a gente lança um empreendimento chamado Vila Verde. E vai embora. E aí, nessa sua pegada, o que diferencia a Habitarte de qualquer outro tipo de loteador ou incorporadora no mercado hoje? Qual que é o diferencial da Habitarte hoje? Que nem eu disse, né? Eu morei em muito lugar, assim, né? E morar em São Paulo, eu me sentia meio dentro de um ovo, de fato, né? Porque... Você estava travado. Sim, e de fato, é um lugar que eu tenho que reconhecer que me fez muito melhor. Eu estudei, depois fiz direito imobiliário, né, no meu segmento, fiz MBA aqui, enfim, vários cursos importantes pra caramba na minha área. Uhum. Mas sempre foi difícil, entendeu? Então eu morei e eu não tinha grana, então o não ter grana era pra quê? Pra poder pagar, eu poder sair, né, curtir a vida minimamente né? Então eu admitia dormir, por exemplo, no fundo do meu escritório, como eu fiz durante 3, 4 anos. Eu admitia ir morar em Redenção, no Pará, durante um ano e 3 meses, ou Flórida, ou Paranaguá, né, como eu fui.
E a Habitat nasce disso, assim. Eu morei em lugares que não tem aconchego. Lugares que não tem comodidade, né? E aí eu falei, pô, eu tenho essa possibilidade de, com uma empresa como essa, com o sucesso que eu tive, de fazer lugares de excelência, aonde o propósito dá para ser o melhor que dá. Entendeu? Por quê? Você tem a faca e o queijo na mão, você tem um pasto para você simplesmente Explorar ali. explorar tudo. Né? Colocar a rua, como que você coloca a rua? Se vai ser aclives ou declives, ou se a rua vai ser inclinada e os lotes vão ser planos, né, de testada. Enfim, você faz tudo. Então, mas isso você acha que é o diferencial? Então, por exemplo, a Habitat, ela vem numa roupagem de uma visão mais, talvez, humana do negócio, não tanto mais... Ah, sem dúvida, porque... Porque você tá pensando mais na pessoa que vai adquirir do que só na grana, né? Então, quando você tem a oportunidade de transformar um lugar em um lar, Então, é tudo. acho que é muito bacana isso, né, cara? Claro, De você entender assim, cara, não é um loteamento a todo custo, Não. né? Assim, cara, o que pode ser de melhor? Pode ser... O que dá para ser o de melhor? Afinal, ali, naquele lugar, vão ser compartilhadas experiências, né? Emoções, os filhos, as famílias. Então, assim, se dá para fazer o mais legal que dá e caber no bolso do cara ainda, Cara, isso é é a isso, fórmula perfeita, é a isso, fórmula é a mágica. fórmula perfeita, entendeu? Fórmula mágica. Eu penso dessa maneira. Então, acho que o propósito é esse mesmo. É você ter a oportunidade de transformar lugar em lar, mas pensar no indivíduo ali, construindo as suas narrativas, suas histórias, suas emoções, né? Suas conquistas ali, naquele lugar que você projetou. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. Né? Tanto que você vê no mercado hoje, tem empresas que começam, ficam muito, muito, muito grandes e quebram. Ficam muito grandes, projetam muitos bairros e quebram. Mesmo tendo caixa, eles não têm mais o quê? Eles não têm mais essa entrega, esse capricho, esse carinho de olhar para a pessoa e falar, olha, o que você precisa, entendeu? Ouvir, né? Ouvir. seu cliente, né? Exato. É. Né? E aí você... Padroniza um esquema de construção que é mais rápido, mais fácil e mais barato e entrega disso do Rio Grande do Sul até Recife e fala que isso aí é o produto. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. E ouvir o seu cliente é muito importante hoje, né? Sem Ouvir a dúvida. necessidade. Senão você vai entregar o que ele não vai comprar. Ouvir a cidade. Por exemplo, nós tivemos uma experiência que também não é muito das mais virtuosas, mas é importante falar. Nós fizemos um empreendimento em Rio Preto, São José do Rio Preto. Na zona sul de Rio Preto, e a divisa é exatamente na divisa. Nós fizemos na cidade, empreendemos na cidade de Badibacite, mas é zona sul de Rio Preto. Quando a gente se depara com a área, a gente fala, meu amigo, que topografia maravilhosa. Os terrenos são praticamente planos. Aí é que tá. Para nós que somos de Bragança Paulista, um terreno praticamente plano, ele é muito diferente para quem mora em Rio Preto. O praticamente plano. Ele é muito subjetivo isso, entende? Então, pra gente, o terreno estava, nossa, Perfeito. maravilhoso. Só que, para quem mora lá, ele tinha outras opções muito melhores. Entende? De um Planos plano de verdadeiro, verdade, exatamente. Um plano igual essa mesa, entende? Porque esse é o padrão de lá. Não o padrão que eu tinha. Então, a gente fala de ouvir, a gente fala de falar, mas a gente também já passou por isso, né? Entender. Mas aí eu acho bacana, e me permita isso, Igor, que quando eu vejo o Habitat também, você tem uma valorização da regionalidade muito grande, de trazer gente da terra, ou seja, da região para falar. Sim. Né? Eu acho que isso também, na minha cabeça, se torna um baita diferencial do Habitat, de, cara, se eu tô criando um loteamento dentro de Bragança, eu preciso ouvir quem é de Bragança. Né? E eu vejo que dificilmente, me corrija se eu estiver errado, dificilmente você traz profissionais de fora para participar disso. Né? Existe uma preocupação muito grande em valorizar onde você está também, né? Sim. Eu não sei se é bairrismo que se fala, o que é, mas enfim, eu acho que isso se torna um baita diferencial também, né? Eu acho assim, Bragança Paulista não é uma cidade fácil de se empreender e existem alguns motivos, assim. Primeiramente, a gente faz parte do sistema Cantareira.
E o sistema Cantareira, aqui no estado de São Paulo, ele é muito importante, porque ele toca a água, a maior parte da água daqui da cidade de São Paulo, capital. Com isso, nós temos uma lei específica de como empreender na nossa cidade. Tem as leis convencionais e tem uma lei a mais, né? Que é a lei ambiental. Portanto, a fiscalização ambiental torna o crivo mais alto. Com isso, projetos melhores. Perfeito. Entendeu? Com isso, profissionais melhores. Projetos muito mais criteriosos. E a gente tem enfrentado isso. E muitas vezes a gente se depara com a prefeitura, né? Ali no nosso dia a dia. E que, na verdade, eles estão defendendo o quê? Eles estão defendendo um projeto praticamente perfeito, em termos ambientais, para poder que isso tramite da melhor maneira nos órgãos do Estado, que são aqui em São Paulo, no GRAPROAB. Então, geralmente, quem faz um projeto em Bragança e passa pelo crivo da Prefeitura de Bragança, que é super fiscal, é super criteriosa, dá o prosseguimento muito rápido. Ou seja, não é um problema isso. Não. Isso eleva. Eu acho que isso é uma oportunidade. Sobe a barra, né? Sobe a barra. Sobe a barra. Sobe a barra. E Tá lá em cima. E aí, olhando para esse cenário, e não só Bragança, mas região, quais são os principais desafios e oportunidades que você enxerga hoje no mercado de alto padrão, no mercado imobiliário de alto padrão? Acho que o maior desafio, como um todo, da nossa sociedade, assim, é nós termos esse excesso de tela, esse excesso de tecnologia, né? Essa inteligência artificial que agora cada vez ganha mais corpo e muito rápido. E a gente tem uma questão de perda grande do que a gente tem como essência, né? Como ser humano, de fato. E eu acho que ali, nesse ponto, mora uma grande oportunidade. Uma vez que você tem uma região tão bonita, com leis tão criteriosas, e no nosso caso em específico, num projeto onde você já tem nascentes definidas, você já tem um bioma instaurado, né? Então você tem hoje um excesso de tecnologia rolando, e está rolando muito rápido, e uma desumanização muito grande do ser humano em função disso, de você viver na sua bolha de pensamento, de ideologia, de network e etc. Então, tudo isso cria também uma oportunidade. Uhum. Qual é essa oportunidade, entende? Então a gente pensa demais nisso. Aonde está isso? Né? Onde que a gente consegue Extrair o melhor. extrair o melhor, né? Então, assim, na minha opinião, se a gente focar no ser humano, do que vai ser esse ser humano daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu não tenho dúvida que a informação vai ser tratada de maneira diferente. Mas eu também não tenho dúvida que esse cara vai precisar do quê? De convívio. Esse cara vai precisar de conexão. Esse cara vai precisar de natureza. Esse cara vai precisar ter essa reconexão com a essência do que a gente sempre teve, entende? Como ser humano, de fato. Então, acho que a oportunidade mora aí. É porque, até se for ver por essa ótica, né, Igor? Quando a gente olha pro mercado geral, não tô falando mercado imobiliário, pro mercado geral, eu sinto que a gente tá, eu não digo regredindo, a gente tá voltando às situações do passado, né? Então, o que se torna moderno hoje se torna uma carência amanhã, né? Então, Exatamente, cara. eu Exatamente. entrevistei uma convidada aqui no podcast que ela falou assim: nossa, o meu maior prazer é que hoje eu moro numa casa que tem terra no quintal e eu posso pôr meu pé na terra, na grama, né? Então não é mais morar dentro de um apartamento fechado e poder ter um cachorro e, enfim, dar um banho no meu cachorro no quintal com o sol e não levar numa perua na porta do prédio, né? Tomar um banho móvel. Então, assim, são coisas que... Cara, mas isso sempre aconteceu. Mas acho que existe uma lacuna que, assim, isso deixou de acontecer e agora existe uma carência de novo. Exatamente. Né? Isso você acha que se deve dessa humanização, desse querer morar bem, de contato com a natureza, pós-pandemia? A galera que começou a trabalhar mais home office, começou a voltar mais pra casa, percebeu, porra, morar em apartamento é chato pra cacete, hein?
Deixa eu... Eu acho, cara, que também tem uma coisa muito legal que a gente que a gente tem hoje, que é não só essa conexão, esse convívio, esse resgate, mas a gente tem também uma situação onde muita gente, e isso eu tenho muito claro lá na nossa cidade, muita gente foi para Bragança, não conhecia na pandemia, gostou de Bragança e fez com que esses últimos anos aqui, 3, 4 anos, os nossos serviços melhoraram, né? Restaurantes melhores, supermercados melhores, atendimentos eventos, né? melhores, eventos melhores, networks melhores. As pessoas perceberam que Bragança existe nesse radar. É perto de São Paulo. É muito perto de São Paulo. Então, dentro disso tudo, né, você tem esse resgate desse cara que morava num lugar super concreto e cinzento como aqui em São Paulo, Uma chance de... e ao mesmo tempo num lugar bonito onde as leis são extremamente criteriosas, né? Então Pra favorecer morar melhor ainda. para favorecer ter o quê? Uma arborização viária de altíssimo nível, eu posso falar isso até pela prefeitura de Bragança, porque a gente enfrenta e coloca todas as espécies arbóreas que eles pedem. Eles têm uma preocupação enorme com a fauna, com as aves que vão estar nesse empreendimento, nos empreendimentos. As questões de área verde, sistema de lazer, em Bragança eles são a mais do que nos outros lugares que a gente conhece aqui do estado de São Paulo. Ou seja, é um mar de oportunidades. Então assim, os bairros são bonitos. E tem muito verde. O pulmão verde de cada loteamento, de cada novo bairro, são enormes. E isso cria uma cidade maravilhosa de se viver. E esse cara, lá na pandemia, descobriu isso. Descobriu que a gente existia ali. Sabe? Então, hoje a gente tem uma oportunidade de enxergar Bragança de uma forma muito diferente. Entendeu? Muito E até diferente. porque às vezes ele até enxergou isso, mas quando ele foi buscar aonde talvez construir ou morar, ainda a gente tinha algumas falhas ali que faltavam, né? Então assim, poxa, legal, tal, mas pô, faltava alguma coisinha ali. Diante disso, Igão, de onde surgiu a ideia assim desse empreendimento que a gente vai falar agora? Enfim, um ponto de virada que fez você acreditar e entender que, cara, agora é a hora. Agora é o momento, vou lançar, vou entrar de cabeça de novo, como foi lá no primeiro, que eu coloquei toda a minha energia, com a experiência de consultoria, com a experiência de mercado e com todo esse calo, com tudo isso que aconteceu em todos os anos, seja como consultor, seja aí como já incorporador, seja com a Habitart ou sem. Cara, da onde veio a ideia assim, cara, eu vou lançar um novo empreendimento aí? Eu acho, Edu, que o ponto de virada não é do Igor, cara. O ponto de virada é da cidade de Bragança Paulista. Hoje a gente tem desafios políticos de alto nível em Bragança. Hoje a gente tem uma necessidade de entrega de serviço em alto padrão. Hoje a gente tem, reconhecidamente, bons prestadores, né? A gente tem uma cidade que nós temos, por exemplo, um empreendimento como o Quinto da Baronesa, onde fez amigos nossos terem que ter empresas de alto padrão para poder atender, ter mão de obra, etc. A gente tem uma situação que Bragança, há pouco tempo atrás, foi colocada no radar aí da galera do mundo da bola por conta do Red Bull. E, não obstante, esses caras vão gastar quase 500 milhões de reais na nossa cidade para trazer uma arena onde Bragança com certeza vai estar no radar mundial. Com certeza absoluta, né? Nós temos uma questão da indústria. Hoje já tem um flerte grande da política bragantina nessa questão de indústria, uma vez que você está perto de um polo tão grande como Extrema e também um polo tão grande como Atibaia, que tem o Brazilian Business Park, por exemplo, e outras empresas. E prestes, nos próximos 5, 6 anos, acabar a guerra fiscal. Aí, cara, esse é o ponto. Um boom ali, Vai virar a chave vai geral. virar a chave. Então, assim, a gente tem serviço melhorando, uma tensão política que, de qualquer maneira, vai ser um caminho de melhora. A gente tem essa quebra da barreira fiscal. E a gente tem o Rodoanel, que é o trecho norte, a ser concluído. Numa cidade que está pronta para receber.
Tudo esse conspira cara, a favor. Exatamente. Então, assim, a gente tem que enxergar de fato que existe uma nova Bragança. Então, quando eu falo ponto de virada, pô, o ponto de virada é da nossa cidade. Nós vamos enxergar isso acontecer, entendeu? E tá notório que isso está acontecendo. A gente está exatamente nesse epicentro, nesse momento, furacão, exatamente. E num lugar que, assim, não é ser barrista ou puxa-saco, mas que tem uma segurança pública legal, ou seja, uma cidade segura para se morar. Muito seguro, um clima né? maravilhoso. Clima gostoso, né? A questão que eu vejo hoje como pai, quando você busca algum lugar para ir, a questão de buscar aonde educar seus filhos ou ter boas escolas, acho que a gente tem excelentes Ótimas opções escolas, ali, excelentes opções. né? 2 ou 3 faculdades dentro de uma cidade de interior, né? A FATEC, a FESB, a U, USF. ou seja, você tem uma capacidade de ensino muito legal também, perto de tudo, perto do aeroporto, perto de tudo, ou seja, eu falo porque eu sou puxa-saco pra cacete, eu não saio de Bragança por nada nesse mundo. Porque é bom, né, cara? É bom, É sim. gostoso morar lá. É bom, e a gente tá a 50 minutos dos 2 maiores aeroportos, cara, do Cone Sul, entende? Então, assim, isso é relevante, sim, porque isso traz e leva muita gente boa. Quantos CEOs a gente fala hoje, nas nossas rodas de conversa, a gente fala, esse CEO aqui é o CEO não sei da onde, CEO não sei da onde, que mora em Bragança. Sim. E o cara escolheu lá, entende? E a gente vai cada vez mais trazer pessoas desse tipo. E acho que tem uma coisa muito legal também, que Bragança tem todo um viés de esporte, não só agora com o mundo da bola, aí, com o Bragantino, o Red Bull Bragantino, já tinha o saudoso Massa Bruta lá dos anos 90, mas a gente tem um centro olímpico, A CBAT, a CBAT, um abraço pro Valmir, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo do Brasil. sabe? A gente tem muitos projetos de grandes ícones do esporte lá de Bragança, às vezes sem subsídio, sabe? Lutando. Faz acontecer. Faz acontecer. A gente tem a represa de Bragança e o mundo do wake é um mundo muito forte, Sim. porque atrai muita gente boa. Uhum. É um mundo que gira muito a economia por conta das questões desses treinamentos todos, e não são baratos, esses treinos que esses caras se propõem a fazer, né? Então, com a represa bombando no turismo do esporte, né? Com um polo de atletismo, com uma empresa Futebol. com uma coisa de futebol, tem um super de um CT, né? Como tem a possibilidade da Red Bull. Cara, de fato, se a gente for olhar, entendeu? Tá na cara. Portanto, E vai você- ser top. né? Portanto, você que está ouvindo esse podcast, você é de outra região, São Paulo capital, Minas, sei lá de onde você é. Cara, de verdade, se permita conhecer Bragança Paulista, porque de verdade a gente tem um mar de oportunidades, uma facilidade muito grande. E eu acho que uma das coisas que a gente mais deseja nesse mundo, não sei você, mas eu desejo mais nesse mundo, é morar bem, é morar com segurança, é curtir com família e, acima de tudo, é entender o quanto isso pode ser mais prazeroso se você for para um lugar que pode te oferecer aí N situações, N ferramentas, N opções para você morar bem. Então, ó, fica a dica, mas eu vou falar isso só depois, porque eu não sei se pode falar. Pode falar o nome? Você pode falar? Claro que pode falar o Então, nome. esse cara. novo empreendimento, qual é o nome, Igor Nogueira Guimarães? O nome desse empreendimento é Vila Harmonia. Vila Harmonia. Vila Harmonia. Que traduz tudo isso. É esse ponto de virada de Bragança, onde entrega com excelência um novo lugar para se morar, assim. Com muito de tudo que tem de melhor no mercado. Então conte suas inspirações, se é de vida pessoal, se é de passeio, se é de viagem, se é cultural, enfim. Da onde veio tudo para desenhar o Vila Harmonia e o que é o desenho do Vila Harmonia? O Vila Harmonia, ele é um empreendimento, como eu disse, que a gente sempre busca no centro da nossa busca está sempre o ser humano, né? E o ser humano em todos esses processos. Olhando para ele, o ponto principal é como fazer um empreendimento que vai ficar pronto daqui a 2, 3, 4 anos, não ser obsoleto. O que ele tem? Né? O que melhor pode ter? Convívio, conexão, um pensar enorme em respeito a tudo que agregue o que esse ser humano vai precisar daqui a 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Então a gente tem
situações no nosso empreendimento bem separadas, bem isoladas, onde quem gosta de esporte está no lugar certo, onde quem quer uma coisa mais privativa, estúdio, spa, está no lugar certo. Natureza? Da natureza eu vou deixar para depois. Tá bom. Sou É... ansioso. Igor. Não, calma. É. Você tem que ter Ter uma coisa paciência. depois da outra. Quando a gente fala de festar, quando a gente fala de brindar, quando a gente fala de comemorar, o empreendimento ele foi pensado para que esses momentos aconteçam de fato da melhor maneira possível. Só que o nosso espaço de eventos ele acontece junto com a portaria social. Isso porque quem não é morador não adentra o empreendimento, né? A gente pensou um empreendimento com alto padrão, onde necessita de bastante segurança, privacidade, exclusividade, né? Então a gente evita o fluxo ao máximo. Tem um espaço celebrar, mas o espaço celebrar, para quem não é morador, ele tem o seu bolsão de estacionamento para fora do muro. Assim como, por exemplo, essa história do Mercado Livre, ou a Amazon que entrega, né? Tudo isso que acontece todo dia aí, motoboy e tal. Motoboy ou carros que entram muitas vezes dentro dos condomínios e dos empreendimentos todos. A gente também tem uma zona de transbordo dentro do empreendimento para que evite esse tráfego e que as crianças e que as pessoas que queiram usar a ciclovia, a trilha ecológica, o lago, a praça, o spa, o fire pit ou as arenas, elas tenham a privacidade necessária do que eles compraram com a gente. Aqui Isso no é segurança. condomínio. Isso é segurança, isso é exclusividade. É isso. E eu desconheço algum lugar que tem isso. Ali. Ali não, Não, ali não de tem, fato não não tem, tem, não de tem. fato não tem. E isso não é um pensar imediatista, né? Isso é um pensar a longo prazo, né? Um pensar a longo prazo, um pensar de tirar a dor dessas associações que a gente tanto conhece, né? Nós éramos vizinhos num empreendimento aí há pouco tempo atrás. Eu tenho um imóvel num outro empreendimento e as dores são muito parecidas. Então, por exemplo, um exemplo assim, ó, academia. A academia ela começa sempre pequena e se transforma ao longo, vai tendo massa crítica. Pô, é natural. Então já foi pensado, se essa academia for insuficiente, que ela é enorme, ela é totalmente equipada. Quando, daqui a 20 anos, ela for insuficiente, ela já está num lugar que está de fácil expansão. As quadras, da mesma forma. Sempre respeitando o quê? A concepção inicial do projeto. Uhum. Entende? Então, tudo isso foi pensado hoje, para que daqui a 10, 20, 30 anos não seja um problema, não seja um negócio intransponível para a associação daqui a 20 anos, entende? E com relação à natureza, que você comentou, a gente tem dois pontos muito importantes dentro desse empreendimento. Primeiro, toda a questão paisagística, ela é da fauna brasileira e regional. Fazendo uma menção um pouco a Inhotim, né? A gente foi buscar esse tipo de paisagismo por dois motivos também. O motivo um, a gente tem umas plantas muito mais rústicas, apesar de serem mais caras, né? Por serem difíceis de comprar, mas a gente tem. E a gente tem uma questão da toda a fauna que envolve a flora da nossa região, né? Então a gente priorizou o paisagismo em função da fauna e da flora. Foi pensado dessa maneira. E, claro, a forma que é o nosso empreendimento, eu costumo dizer que ele é como se fosse um teatro grego, onde você tem a arquibancada, onde você tem um palco central, e a gente deu a sorte de estar numa insolação perfeita. Então a gente está numa insolação de leste-oeste, no empreendimento todo. Então a gente tem muita luz, muito calor, não demasiado. Não temos barulho. Temos muito a preocupação com a fauna e com a flora já existente. E voltando para esse teatro de arena, o teatro de arena acontece onde está a plateia. E o palco principal é onde fica o grande Protagonista. show, o protagonista, que é 100% a natureza. Então a gente tem um parque mesmo dentro do empreendimento, maravilhoso, todo estruturado, todo integrado com trilhas ecológicas, com um lago,
para que as pessoas usufruam disso que a gente tem de muito forte, que já existe lá na área nesse momento, entende? Então a gente está começando e já dá para perceber que ali é uma área de preservação, E de fato. vai morar grandes momentos, né? Sem dúvida. Pra galera entender, o Vila Harmonia ele fica numa região mais alta de Bragança, mais baixa, meio. Como é que funciona? Porque Bragança é uma cidade cercada de muitos morros e montanhas. Ele fica numa região alta, Tá? tá? Ele fica numa face de insolação muito boa e ele vai acontecer num lugar onde toda a expansão viária, isso é uma diretriz municipal, né? Isso são contrapartidas que loteadores têm que fazer. Uhum. Vai acontecer uma mudança no sistema viário naquela região, aonde esse empreendimento ele é a nova Zona Sul. Ele está na face certa, um empreendimento de alto padrão, numa nova Zona Sul de Bragança Paulista. Então, quando gera uma preocupação falando assim, cara, como que vai ser pra chegar até lá se tiver muito terreno? Será que vai ter trânsito? Será que vai parar? Vai ter... Enfim. Tudo calibrado para 50 anos para frente, tá? Então, assim, isso quem fez não foi a gente, são só projetos da prefeitura. E a gente tem que Seguir ali na risca. seguir a linha. Por quê? Como você sabe, Bragança tem um problema sério de mobilidade, Total. né? Então, às 5 da tarde é sempre muito ruim. E eles, para desafogarem a Norte-Sul, criaram essa linha, que é um Y grande de avenidas, Uhum. que acaba desafogando hoje a Norte-Sul e a rotatória principal ali do Lago do Taboão. Então a gente vai fazer um pedaço, outros vão fazer outros pedaços. Você tá falando, mas a galera não sabe onde é ainda, cara. Exato. Ali Onde é? ali a localização dele é de frente com um residencial que já existe, Tá, chama-se Vila Rica, tá. atrás do Seta, e o seu acesso principal é pelo famoso estalagem do João, entendeu? Para quem é de Bragança é fácil de Tá chegar. fácil agora. Para quem não é, depois, né, a gente manda A o gente PIN. manda ali, mas isso é maravilhoso. Pra quem não é, tá chegando em Bragança, é logo na entrada de Bragança, é muito perto, é um Muito lugar perto. incrível. muito perto. Quando você olha para isso, Igor, e você conta, a Vila Harmonia começa a tomar um pouco mais de forma, né? Então, para quem ouve, fala assim, poxa, a visão que eu tenho de ouvir, né? E eu tenho o privilégio de ouvir, de ter ouvido isso de você antes do podcast, mas é uma sensação muito boa de que refúgios serão construídos, famílias serão construídas, mas sem perder, acho que a essência principal que eu não sei se é a harmonia vai ser a palavra, mas é o viver bem, Vermelho. né? Porque eu acho que a gente está muito carente disso, né? Quando você fala, por exemplo, do salão de festa, do espaço de festa não tá dentro do condomínio, poxa, você vai evitar a pessoa alcoolizada sair com o carro, que não vai respeitar a lombada e não vai respeitar os limites de velocidade, e aí a vigilância pode até querer argumentar uma coisa, e o cara que se dane, ele não mora lá mesmo, né? É o filho menor que pega o carro do pai e vai andar alcoolizado porque pegou na festa, né? É o desconhecido que tá entregando e talvez mexendo na sua casa, enfim. E quem tá buscando um refúgio, eu acho que ele quer muito viver bem, mas viver bem com segurança, né? Então você fala assim, por mais que eu more no condomínio fechado, será que eu permito que meus filhos brinquem na rua? Será que eu permito que meus filhos possam subir 2, 3 quadras para ir na casa de um amigo? Ou vou ficar com medo porque tem loucos andando a todo momento, né? Então, eu acho que você dá uma segurança muito grande na fala quando a gente ouve isso, porque nos mostra uma possibilidade ímpar de viver bem dentro de um cenário bacana, junto com a natureza e dentro de uma estrutura fechada que transmite segurança, né, cara? Acho que Perfeito. tô errado. Não, o Vila Harmonia tem exatamente essas três preocupações mesmo. A gente tem um empreendimento todo bem pensado para quem quer exclusividade, segurança e viver uma vida tranquila no aspecto de falar, pô, eu sou atendido em tudo aqui. Eu tenho um estúdio, eu tenho quadra de saibro para jogar tênis. Aliás, eu vou fazer uma parte agora, porque você me deixou tudo confuso. Você falou um monte de nome, de uma porrada de coisa que vai ter no condomínio, um monte de coisa que você falou, eu nem sei o que é. Vamos explicar o que é as coisas. Vamos lá. Perfeito. Conte tudo que vai ter no Vila Harmonia. O Vila Harmonia tem a gente chama de Áurea Spa. Áurea Você Spa. tá enjoado, hein, cara? É. Caraca, hein, cara? A gente tem um Áurea bom Spa. marketing. A gente tem um bom marketing. Caraca, como chama? Áurea Spa. Spa. Caraca, o que é o Exato. Áurea Spa? Áurea Me conte Spa. mais sobre, fale mais sobre isso. O Áurea Spa tem
uma brinquedoteca, Tá, uma academia, tá, um spa, tá. um estúdio funcional para essas pessoas que quiserem fazer ou fazer o seu yoga, seu pilates, Tá. enfim, massagem, etc. Um super de um vestiário bem convidativo. Tem uma piscina com raia semiolímpica. Tá. Nós temos também um ambiente do fogo, que é um fire pit, dentro desse É isso que eu não entendi. O que que é isso aí? Fire pit? De novo, o que que é? Fire pit. Fire pit. O que que seria o fire pit? Fire pit é um lugar de contemplação, onde nas noites gostosas, assim, você pode estar debaixo do... Como tem muita mata, tem muita natureza, é um convite também para você estar contemplando. Então, se tiver um pouco mais frio ali de maio para agosto, né? Você tem a possibilidade de ter esse lugar do fogo para estar se esquentando Isso é muito nesse legal. lugar que ele é um lugar bem exclusivo em relação ao clube, justamente para você ter essa privacidade. E ao mesmo tempo gera convívio social, né? Essa Que é é a o que a ideia. gente tá carente pra cacete. Não existe Essa é mais a convívio ideia. social, né? Essa é a ideia. É isso. É isso. Vamos Tem lá, que vamos ter lá. tudo. Isso é só o Aurispa, né? Aurispa. Aurispa. Tá. Aí nós temos uma arena. Na Arena Vila Harmonia, nós temos uma quadra de saibro, uma quadra de grama society grande. Nós temos 2 quadras de areia, futevôlei e beach tênis. E nós temos um basquete olímpico, para quem é o amante do basquete, que a gente sabe que Ou seja, tem todas as bastante. modalidades existem ali. E um lugar, que é um espaço gourmet, bem fino, bem bonito, para atender aquele pós-beach tênis, aquele pós, né, joguinho de futebol, que se situa em lugares distintos, entre o Aurispa, é bastante distinto dos arenas, Tá. que é bastante distinto das praças. Então nós temos Até pra 2 que a praças. gritaria de um beach tênis não Não. atrapalhe o cara que tá na meditação ali. dentro do Exatamente, ou tá no Aurispa. fire pit, ou tá nadando, enfim. Nós temos 2 praças, que também são praças de convívio, não são só praças. Uma é uma horta urbana e a outra é um espaço pet bem avançado, assim, que as pessoas amam e todo mundo hoje tem seu pet cativo, Uhum. né? E no espaço celebrar, que ele a estrutura dele é para dentro do condomínio, para dentro do nosso loteamento, porém, o acesso de quem não é morador é por fora. E junto com esse espaço nós temos ainda uma sala cowork e a gente tem uma sala de reunião também. Então você nem precisa fazer isso. Ou se seja, se eu preocupar. vou precisar atender um fornecedor, um empreiteiro, que for, não preciso ir pra minha casa. Eu posso Não. atender ele ali. Exato. E ele é triado pela sua portaria social, entende? Essa é a Que ideia. dá mais segurança ainda. Claro. Essa é a ideia. E as trilhas? A gente tem tudo isso integrado com ciclovias, né? E trilhas ecológicas. Ciclovia dentro do condomínio vai ter? Ciclovia dentro do condomínio com trilha ecológica que liga num lago dentro dessa mata toda ela com Essa eu não sabia, essa aí também é novo. ciclovia com a trilha. Então, se você quiser praticar ou a mountain bike ou sair correr lá, tranquilo. Exatamente. E o percurso é grande porque o empreendimento ele tem tudo isso e integra praças, lago a essa trilha junto com essa ciclovia. Só pra quem tá ouvindo entender, a gente tá falando em quantos mil metros quadrados total de área? Nós estamos falando em 604 mil metros quadrados. 604 mil metros quadrados. É um empreendimento bastante grande, onde as coisas são bastante definidas em termos de área verde e o que são áreas institucionais. Então, áreas institucionais para fora do empreendimento e o que for área verde, ela está centralizada onde todo mundo enxerga essa área verde. E a ideia é terrenos de quanto? Vai ser um tamanho padrão ou serão tamanhos variados? E qual a média, assim? Sempre são terrenos variados. A média é sempre ali está girando em torno de 380 a 400 metros. Tá? Então a gente tem terrenos a partir de 300 metros, todos os terrenos com 12 de frente. Então, Esse é um padrão. Esse é um padrão. Tá. E um padrão que é justamente o que a gente tem levado, né? Nós aumentamos as fachadas, as testadas, colocamos recuos de todos os lados para que a face de insolação, que é boa, Fique bom pra fique todo mundo. perfeito para todo mundo. Com isso, aumenta um pouco da questão do custo de implantação desse lote, mas gera um padrão, gera uma melhoria
em termos arquitetônicos. Então, até a diferença quando você for entrar no Vila Harmonia daqui a alguns anos com as casas lá, o visual de você ver a infra das casas é diferente de qualquer outro condomínio. É diferente porque você tem recuos dos dois lados do terreno. Então você tem um sobrado com 9, podendo encostar um lado na garagem. Então imagina que a sua garagem possa ter de 9 a 10 metros e meio. Então cabe mais do que 2 carros, é certeza. Tá. Mesmo que você compre um carro pensado grande. pra isso. Exato, é pensado para isso. Para ter essa imponência e melhoria também nessa questão de projeto, né? Então você tem projetos muito melhores. Você evita de ter projetos com grandes corretores, porque você tem lotes mais quadrados e não tão retangulares. Ou seja, o visual vai ser outro até pra quem O mora. visual vai ser outro para quem mora, o lugar vai ser uma habitabilidade melhor para quem vive, e isso em detrimento de um custo para quem implanta. Mas se a gente vai falar de legado, acho que isso faz todo sentido. Entendeu? E o que você acha que o Vila Harmonia entrega que você acredita assim, cara, isso é um divisor de águas pra Bragança quando a gente fala em um novo espaço pra morar? Não tem obsolescência. Ele é um bom empreendimento para se morar daqui a 10, 20, 30 anos. Ele vai ser atual, moderno e contemporâneo daqui a 10, 20, 30 anos. E tudo foi pensado para isso. E no centro disso é a visão da nossa empresa, onde o ser humano faz parte disso. E isso você considera que é o que você quer proporcionar a quem for morar lá, que é mais que lote e casa, é proporcionar um lugar gostoso, prazeroso, um estilo de vida diferente? Isso Exato. parte da ideia da concepção? Se eu fosse descrever em uma frase o Vila Harmonia, eu descreveria falando dos pilares, um refúgio de excelência para se construir sucessos. Acho que essa seria a frase do nosso empreendimento. Foi muito pensado nisso, na excelência, o seu melhor que dá, onde as pessoas vão viver momentos de celebrações, de conquista, de sucesso, dentro de um refúgio repleto de natureza na nova Zona Sul de Bragança. Não tem um empreendimento melhor e provavelmente nos próximos anos também não tenha. Lembrando que Bragança não tem um empreendimento de alto padrão, esse é um altíssimo padrão, mas há mais de 15 anos. Não tem. Não tem. Não tem. Então, Olha aí, é inédito. uma grande oportunidade, Uhum. de fato, e dá para fazer o melhor possível. Uhum. E pra quem tá vendo, obviamente deve estar curioso pra saber em que momento eu vou ter mais informações disso, como eu vou buscar informações, em que momento vai ser liberado pra construir, quais são as próximas etapas, enfim. E aí? Que pé tá tudo? Que peta tudo? Primeiramente, eu queria te convidar para ser o cara que vai fazer um treinamento, né, desse empreendimento, porque nós teremos uma grande festa no dia 25 de setembro, agora, lá no Espaço Sanso. E eu não sei como tá a sua agenda, dá uma olhada, mas eu gostaria muito. Mas depois de tudo que você falou, eu vou. Eu gostaria muito que você não negasse o meu convite, cara. Eu compro até aquele implante capilar pra ir com franja apresentar, se você quiser. Mas o que tiver, eu desmarca. O que tiver, eu desmarco. 25 de setembro, cara. É uma quinta-feira. É uma quinta-feira. Nós faremos um treinamento para corretores. Tá? Mas qual que é a ideia, assim? A ideia é, vamos apresentar um produto de tirar o fôlego, né? E nada melhor do que ter um treinador, né? Do seu nível. Não, fala assim, cara. Nossa, vou até comprar uma franja, cara. Eu vou comprar aquele negócio que cola aqui. Faça isso, faça isso. Vou fazer com o topetão. Faça diferente. Faço diferente. Então, assim, se você aceitou o convite, beleza. Já era. Já ganhei muitos pontos. Pontos. Perfeito. Mas aí quando você fala assim, vou treinar os corretores, até pra eu entender também, tipo, mostrar pra eles também, enfim, as possibilidades, o diferencial, enfim, qual que é a ideia? Tudo que a gente conversou aqui, nós temos lá em Bragança uma situação que é sempre assim, vamos lançar um produto, vamos lançar um empreendimento imobiliário. Chamam os corretores, fazem uma festa, acendem luz, tocam uma música bem alta e falam, a partir de agora... Pode vender. Pode vender. A gente quer um pouco na contramão disso. Voltando na essência do negócio, do ser humano em si, se a gente tem um empreendimento que tem tantos atributos como tem o Vila Harmonia,
Por que a gente não pensar num tipo de treinamento que gere isso? Que gere essa questão maravilhosa, entende? Muito mais do que um bullet point de várias coisas que vão ter dentro do nosso empreendimento, a gente tem uma coisa chamada valor. Uhum. Porque ela nasceu com esse valor. Ela nasceu para entregar isso. Então não dá para fazer só um iê, 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 música alta e tá valendo. Essa é a minha opinião. Então por isso que a gente precisa Informar primeiro. de pessoas que tenham essa habilidade, né, de falar, de comunicar do que são esses valores, entende? E qual que é a nova perspectiva para nossa cidade? Uhum. É isso, um pouco do que a gente conversou aqui. Então, é isso, é um treinamento onde a gente mostra muito mais do que simplesmente áreas bonitas, clubes maravilhosos e piscinas e fotos maravilhosas, que a gente mostre a nossa essência. Então, em 25 de setembro de 2025, a gente começa a abertura de vendas. A gente começa a prospecção pelos corretores, onde eles vão ganhar todos os materiais, informações, enfim, todas as mídias online e offline, etc., para que eles tenham todo o subsídio para poder chegar nos seus clientes, nos seus E abordar. investidores e abordarem, entende? Mas o cara que tá ouvindo esse podcast, que não tá ouvindo em 2025, esse cara que tá ouvindo esse podcast em 2026, 2027, o empreendimento ainda não foi lançado, mas despertou um interesse gigantesco nele. Qual o caminho das pedras para ele buscar mais informação sobre isso? Onde ele vai buscar? Falando em rede social, onde ele vai buscar informação para falar, cara, eu queria saber, me direciona que eu quero conhecer um empreendimento, eu quero comprar um terreno, eu quero investir, enfim. Qual será o caminho? Sempre nas mídias digitais, né? Ah, Hoje a gente nem pode falar, pode falar. né? Mas hoje, no dia... Há 40 dias desse dia, né? Sim. Então é bastante tempo. Sim. Hoje a gente não pode informar. Porém, em 26 e 27, ele vai poder acompanhar a obra com a gente, lá no nosso estabelecimento, lá onde é o loteamento de fato. A obra vai estar rolando. Tá. E as mídias digitais vão estar operando aonde ele for de Bragança, aonde ele for, qualquer imobiliária, também vai atendê-lo da melhor maneira possível, porque a gente tem essa... Como a gente é de lá, a gente gosta também de trabalhar com os corretores da nossa região, cativamente, eu vou dizer assim, em relação ao corretores de outras regiões. É isso. Mas só pra galera, pelo menos assim, falar assim, cara, eu quero só um gostinho, só pra saber, enfim, tal. Por enquanto, só pra não perder um momento, assim, ele pode seguir o perfil da Habitart? Pode seguir o perfil da Habitart. Pode. Habitart Urbanismo? Habitart isso? Desenvolvimento Urbano, Habitart Urbanismo, né? @Habitart Urbanismo. @Habitart Urbanismo, porque aí lá vai ter todos os caminhos pra você entrar depois no Instagram do Vila Harmonia, acompanhar os projetos. Exatamente. Tô certo? Tô certo. Tem que perguntar pro diretor aqui se tá certo. É o ponto. Então, busque isso, porque acho que assim, a gente tá carente de informação, a gente quer entender um pouco mais. Eu acho que investir em qualidade de vida não é tendência, é obrigação. Né? Eu acho que a gente quer viver cada vez mais. Né? Eu vejo hoje, eu acho que, não tô falando agora mais como seu amigo, mas tô falando como um pai, e eu vejo o Miguel hoje com 7 anos, eu falo, cara, o que eu quero pra ele? Né? Que vida eu quero proporcionar pra ele? Eu sei que muitas pessoas não têm, talvez não tenham a oportunidade de morar numa casa, tem que morar realmente num apartamento, por questões financeiras, por N motivos, enfim. Mas a pessoa que tem a oportunidade da escolha, né, que eu acho que isso é um mérito gigantesco, né, então, putz, eu tenho a oportunidade de escolher, eu posso morar aqui ou ali. Cara, eu quero proporcionar uma vida pro meu filho aos 7, 8, 10 anos de idade, andando de bicicleta na rua, brincando, convidando os amigos para fazer uma resenha, indo pra academia junto com os amigos, enfim. Ou eu quero privar ele atrás de uma mesa, atrás de um tablet, atrás de um computador. Eu acho que Né? é Então, isso. se eu posso escolher, o que eu quero proporcionar? Se eu não posso, putz, eu sou refém de algumas coisas, não dá, enfim, e a gente entende. Mas se eu posso, por que eu não vou escolher o melhor? Né? E quando você mostra todo esse cenário, fala, cara, pra mim, Edu, como pai, como morador, e fomos vizinhos durante muito tempo, eu vejo como uma Disney o que você tá falando, porque, cara, é uma magia. Você fala assim, cara, eu vou morar bem, vou morar num lugar onde bate sol, vou ter uma baita de uma estrutura, as crianças vão poder brincar na rua, eu vou ter ciclovia, eu vou ter spa, eu vou ter academia, eu vou ter piscina, eu vou ter um espaço de contemplar a natureza, enfim, cara, por que eu não gostaria de estar lá? E aí essa pergunta que eu faço pra você que tá ouvindo. Se você não gostaria de estar nesse lugar,
me prove porque você não gostaria, porque, cara, nós vamos tomar uns remédios juntos. Você fala que você cara, não é possível. Né? Porque, cara, é tudo levando dos melhores projetos, numa das melhores situações, numa região incrível, num eixo maravilhoso, né? Comercialmente falando, industrialmente falando, qualidade de vida, perto do aeroporto de Campinas, perto do aeroporto de São Paulo, perto de tudo. Cara, e você morar numa qualidade de vida dessa, aí a pergunta que não quer calar. Ver tudo isso, fala assim, então ali vai ser uma nova Quinta da Baronesa? Ou seja, eu não vou ter condições de ter um terreno lá? Pois é, essa preocupação, ela é latente pra gente também. Porque o que é, por exemplo, um condomínio de altíssimo AAA, né? Como é o empreendimento que a JS vai fazer pro futuro, ou o Wagner Borim vai fazer na Smart City, na nossa região. Quanto custa? Isso é muito importante. Eu acho que a gente também tem que calibrar um pouco do que a gente vive em Bragança. E hoje, para calibrar, pra gente não falar em números, mas pra gente calibrar, eu posso olhar pro Vila Harmonia e falar assim, eu vou morar num baita de um lugar, num altíssimo padrão, com toda essa infra, dentro de um terreno que é muito mais caro do que a gente tem de opção hoje nos condomínios fechados em Bragança? Não, muito pelo contrário. E uma coisa muito importante. É. Essa família moderna, atual, contemporânea, onde ela clama por natureza, onde ela busca essa excelência, ela não tá buscando morar numa casa de 1.500 metros quadrados, cara. Sim. Entendeu? Porque ela viaja, porque ela acorda cedo, vai fazer os seus programas. Os seus programas muitas vezes não são dentro das suas próprias casas, Uhum. né? Seja levar as crianças na escola, ou seja ir pra academia, ou seja ir treinar, jogar seu beach tênis, jogar seu futevôlei, enfim. Ele contempla uma coisa que é muito escasso, que é o tempo. O E tempo ele, valioso. e ele não vai ter tempo de ficar com 6 governantas administrando para que a casa tenha minimamente um aspecto maravilhoso. Então, assim, a gente acredita, né, nessa família atual, moderna, contemporânea, que também sabe muito que bem o que quer, sabe? Pode morar em casas de 300, 400, 500, 600 metros, mas esse cara não vai mirar numa casa de 3.000, de 1.800 metros. Certamente. É isso que a gente pensa para o nosso empreendimento. E falando um pouco do que você falou aí do seu filho, né? E eu sei bem da interação que você tem, né? Como o Miguel é suprido, tanto pelo pai quanto pela mãe dele. E ele tem um DNA muito forte, essa conversa, do que a gente sempre conversa em âmbito de projeto. A inteligência da informação, a tecnologia vai nos trazer numa posição onde a informação é muito pouca. Os hard skills acabaram, né? Você ser durão, você ser o fortão, você o cara que tratora tudo e tal, já não tem mais aquela relevância que tinha nos anos 60, 70, 80, 90, Uhum. né? Esse conflito geracional que existe tão grande, agora é tão difícil, você trabalha tanto com isso, a gente tem que olhar o quê? As novas habilidades, cara. Que pra gente nunca foi novo, soft skill. Ter empatia, inteligência emocional, resiliência, ser colaborativo, proativo, etc., nunca foi uma nova, é, uma nova habilidade. Mas para eles, Os soft skills hoje, eles precisam de um ambiente, eles precisam de um meio para isso acontecer. E para isso acontecer, você precisa estar em lugares preparados para isso, né? Onde conexão, convívio, natureza, monitoramento, Segurança. Né? já está tudo pronto, Uhum. né? E é isso que a gente pensa. Então, pro Edu vai servir muito, muito. Pro Miguel vai servir muito, muito mais. É isso, entende? É bem isso que a gente pensa quando projeta um empreendimento com essas características, onde a gente não está mirando no custo que isso nos traz, e sim no legado que isso nos deixa, o resultado, cara. Então, eu não tenho dúvida do sucesso por conta disso, também não. entendeu? Eu não tenho, não. É isso. Então faça agora. Nós falamos, hein? Cacete, hein? Poxa. Faça um convite para que as pessoas se permitam conhecer o Vila Harmonia.
Óbvio, no momento certo, a gente não pode dar spoiler de nada, mas, né? No momento certo, que as pessoas conheçam, façam uma visita, tomem um café, busquem seu corretor preferido, vá visitar a stand, enfim. Eu gostaria de convidar a todos a conhecerem o empreendimento Vila Harmonia, um residencial de alto padrão, na zona sul de Bragança Paulista, numa cidade que tem muito a nos oferecer hoje e que tem muito mais a nos oferecer nos próximos 5, 10 anos. Com certeza vocês vão gostar, porque foi projetado com muito carinho, com muito capricho, com muito detalhe. Cada coisa que está lá é para fazer sentido para você, para o seu filho, para a próxima geração, e que esse produto não seja nunca obsoleto. Então, daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos, ele vai continuar estando na moda atual, contemporâneo, atemporal, e entregando aquilo que a gente mais precisa, que é o resgate da nossa essência, que é voltar a ser o quê? Ser humano, ter sentimentos e contemplar a natureza. Faça uma visita ao Vila Harmonia Residencial, que vocês não vão se arrepender. É isso aí, falou. Caraca, hein? Eu ia até contratar você pra ser locutor das Casas Bahia. Ô, Igor, de verdade, eu acho que assim, indiferente da gente se conhecer e de tudo, eu acho que é um privilégio muito grande o quão esclarecedor foi o podcast hoje. Óbvio que a gente falou do Vila Harmonia, óbvio que a gente falou de questões comerciais, de tudo, mas eu acho que é muito esclarecedor porque são assuntos que a grande maioria desconhece, né? Entendimento, diferenças, projeto, como se nasce, como se cria, quando entrega, o que eu faço. Eu acho que isso é de uma utilidade pública gigantesca, porque cada vez mais a tendência é a gente querer tomar decisões na nossa vida, algo que a gente não fez no passado, pautado em informação, pautado em dados. E quando a gente ouve a sua fala, cara, é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem planejado, é tudo muito bem estudado, analisado antes de colocar. Então, eu não sinto nenhuma insegurança no sentido de ser um oportunismo ou trocar os pés pelas mãos para soltar logo um loteamento só para questões comerciais e vender. Não, cara, é pensado, é planejado, é analisado, é estruturado para, cara, nessa sua dor que você tem no seu condomínio hoje, que você mora no condomínio, enfim, essa dor não vai existir no nosso. Putz, isso aqui a gente pensou porque pode ser um plus. Cara, e tudo isso faz brilhar os olhos. E, cara, isso é incrível. Parabéns. Muito obrigado. Eu vou morar lá. Eu também. Eu vou morar lá. E eu gosto de morar onde eu moro, e você sabe disso, Eu hein, sei cara? disso. Mas eu gosto. Esse. Mas eu gosto da ideia também de ter uma casa no lugar atual, moderno e contemporâneo, né? Como o Vila Harmonia. É Pode isso. ter certeza. Eu vou morar lá. E prometo. Agora eu fiquei tão feliz que a estrutura de festa é fora que eu não vou tomar multa. Não é? Não sei. Não sei. Vai que. Vai que, Vai né? que. Vai que. Não dá vai pra, que. não dá pra Vai pôr que. esse ponto dessa maneira. Acho que Cara, não dá. de verdade, assim, eu acho que é certeza de sucesso. O nome é gostoso de ouvir. Eu acho que você falar assim, cara, onde você mora em Bragança? Eu moro na Vila Harmonia. Cara, tem um peso, sabe? Você fala assim, eu moro no Barão do Café. Não, esse negócio pesado, né? Eu moro no. Cara, não, cara, eu moro num lugar de aconchego. É. Eu moro num lugar gostoso. Então, assim, o nome já acalanta, o nome já afaga. Então, foi prazeroso demais ouvir. Sucesso. Conte comigo sempre. Aqui Muito tá sempre, a gente tá de obrigado. portas abertas para tudo, indiferente de tudo mesmo que a gente já conversou, pré e de futuro, enfim, mas que a gente possa somar, porque eu acho que a informação bem dada, a informação bem informada, sem a gente cair em ciladas, faz todo sentido para quem pensa em investir, pensa em gastar seu dinheiro hoje, e isso ficou muito claro aqui. Então, cara, o podcast tá de portas abertas, eu tô de portas abertas para ti. Só vai, cara. Só vai, que é Jesus. Não, muito obrigado pela porta aberta. Estaremos juntos dia 25 de Com setembro. certeza. Nesse treinamento. Com certeza. Onde é o pontapé inicial de algo que a gente caprichou demais. Que a gente tem certeza que as pessoas vão ficar encantadas com tudo aquilo que a gente... com tantas horas de debate, com tantas horas de discussões para entregar o melhor. Entregar com excelência e entregar um legado, de fato. Um novo jeito de morar bem. É isso. Isso é criar propósito. Então, que propósito você quer criar junto da sua família agora? Propósito esse que vai te gerar um legado gigantesco, como o Igor falou. Histórias a serem contadas, memórias afetivas a serem marcadas. Diante do quê? Né? Você é fruto das suas escolhas. Né? O que determina a sua altitude são suas atitudes hoje.
E você quer chegar aonde, né? Junto na criação dos seus filhos, no convívio com a sua esposa, com o seu esposo, na construção de uma família, enfim. Então, faça boas escolhas. E a Vila Harmonia, tenho certeza que será uma baita escolha na tua vida. Sem dúvida. Tô certo? Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado eu. Tamo junto E sempre. seu olho brilha quando você fala do Vila Harmonia, então é real. O Igor está leve. Pra quem não conhece, o Igor está leve. Nem tem o Aura Spa e o Igor já está fazendo namastê e no yoga. Exato. Cara, é um novo Tudo Igor, melhor, cara. tudo melhor. Tudo melhor. Olha isso, cara. Isso é Vila Harmonia, isso é realidade. Não é falsidade. É isso, é isso. É Cara, isso. obrigado. Valeu. Sucesso. Sucesso. Tamo meu. junto. Sucesso. Obrigado, Boa. viu? Boa. Vamos lá. Sempre. Tamo junto. Vamos celebrar. É isso aí. No espaço celebrar. Exatamente. Em breve. Em breve. Em breve. E no Aura Spa pra dar aquela relaxada. Gente, Sem dúvida. espero que vocês tenham curtido o podcast. Se gostou, comenta, curte, compartilha. E se você conhece alguém que está em busca de um refúgio, de um lugar para contemplar, para morar, para construir, para se permitir viver uma vida diferente, indica. Segue lá. Habitat Urbanismo no Instagram. Depois vai ter todos os caminhos para você conhecer mais sobre o Projeto Vila Harmonia, imagens, foto, vídeo, tudo. Que a galera do marketing está preparando um grande material para divulgação, não é o momento ainda, mas agora provavelmente você está ouvindo esse podcast em dezembro, janeirão de 2026, é o momento de você conhecer, se permitir, marca uma visita, vai tomar um café, entenda o que a gente está falando, porque realmente é mágico. E eu tenho certeza, de verdade, meu amigo empresário, empreendedor, comerciante, eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Tô falando sério. Cabe no seu bolso. Então, até o próximo podcast. Valeu. Vem comigo.